Mas deu certo, deu certo. Vamos lá para o outro tipo de custeio, né? É o custeio variável. A gente já viu o custeio absorção, foi o primeiro. A gente já viu o custeio ABC. E agora a gente vai ver um custeio também muito famoso. É como o próprio nome aí está dizendo, é uma ferramenta de gestão, para gestão, porque não é permitido por lei, mas para gestão é uma ótima ferramenta. É por meio do custeio variável, por esse método, que a gente pode calcular ponto de equilíbrio, margem de segurança, que são assuntos da próxima disciplina, análise de custos. Então, é por meio desse método que a gente pode fazer tudo isso. Achar margem de contribuição unitária, margem de segurança, alavancagem. Márcio, Tudo isso é possível pelo custeio variável. Pode falar. não tá aparecendo nada, não. Tá, não? Não, só tá teu nome. Deixa eu ver agora. Tá, Agora menina? tá? Pra mim, não. Se alguém tiver vendo, agora tá. Agora tá, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente viu que no custeio a absorção, né, o que era considerado custo do produto eram os materiais diretos, né, ou matéria-prima, a mão de obra direta, os custos indiretos, variáveis e fixos, né, todos os custos. Se a gente for levar o pé da letra mesmo, vamos considerar assim, custeio absorção. Esse nome significa que o custo do produto leva em consideração todos os custos, fixos, variáveis, diretos, indiretos, todos os custos. Já o custeio variável, que é o novo que a gente vai ver, ele vai dizer o seguinte: no custo do produto, naquele custo total que a gente calcula, só pode considerar os custos variáveis. O que não for variável, o que for fixo, eu não considero como custo do produto. Por quê? Porque custo fixo eu vou ter que ratear. E o custeio variável, os defensores do custeio variável, eles odeiam essa questão de rateio, porque é muito arbitrário, mudou o critério de rateio, mudou o valor das coisas, então ele considera o custo indireto fixo como uma despesa do período normal. Não entra no custo total do produto. Essa é a principal diferença entre o custeio absorção e o custeio variável. De cara aí para vocês. Então, pergunta rápida. Qual método irá produzir os mais altos valores para o estoque de produtos em processo e estoques de produtos acabados? Qual é o método, na opinião de vocês, já de cara, assim, por essa explicação que eu dei, vai gerar um maior valor para o estoque de produtos em processo, né, ou elaboração, e estoque de produtos acabados? É o custeio por absorção, custeio variável, eles produzem os mesmos valores para o estoque, ou depende? Esse depende da minha cara, né? Tudo que depende. Mas cuidado aí, analise direito. E aí? Qual alternativa vocês marcariam de cara, assim? Passou o primeiro slide, já estou perguntando, é rápido, mas o que é que vocês acham? Pelo que eu falei anteriormente. Custeio absorção ou variável irá produzir os maiores valores, né? Um estoque maior de produtos em processo e produtos acabados. Najara, que estava falando há pouco, você acha que é o quê? Já foram dormir, foi? Eu já acho que saíram da aula, quando fica todo mundo mudo. Comigo não tem aquele meme não do professor. Tá aí, alguém tá aí, alguém tá aí, e o cri-cri-cri rolando, não. Eu vou insistir até vocês falarem, alguém falar aí. E eu vou falar só, é? Depende. Depende. Quem acha que é outra alternativa? Miriam também acha que depende, mas vocês são pipoqueiros demais. Quem mais acha que é outra? Variável. Eu acho que variável, Márcio. Variável, olha, ela Acho que variável.
Se Acha que tem é letra menos B, então, custo, né? né, aumenta. Quem falou e acha que é o quê? Eu acho que é o variável, porque se tem menos custo, vai deixar o estoque maior. Vamos ver. Vamos ver. Foi uma resposta completa. Interessante. Mas vamos ver. Vamos ver qual é a resposta certa. E aí, daqui para o final da aula, você. Carlos Felipe disse que é uma absorção. Letra A. Vamos ver. Letra A. O seu raciocínio está correto, mas para o lado inverso. Para o lado do absorção e não do variável. Qual método irá produzir os mais altos valores para o estoque? É o absorção, a gente vai ver por quê. Com exemplos. A Harvard Company produz um único produto com as seguintes informações. Então, o número de unidades produzidas foi 25 mil. Materiais diretos, mão de obra diretas e custos indiretos variáveis, tudo junto, unitariamente, somou aí 10. Despesas administrativas e de vendas somadas unitariamente, 3. Custos indiretos fixos, 150 mil. Despesas administrativas e de venda fixas também, né? 100 mil. Então, pelo custeio, absorção, qual vai ser o custo unitário? Eu tenho um produto só, então eu vou poder dividir os custos fixos por todas as unidades, porque eu tenho um produto só, não preciso ratear. Se eu tivesse mais de um produto, aí eu precisaria de rateio, mas é um produto só, então eu posso pegar o custo fixo e dividir pelas unidades, pelas 25 mil unidades. Aí eu vou ter aí 6 de custo indireto fixo por unidade e 10, né, que são os custos variáveis. O custo unitário do absorção vai ser 16, vai ser maior. O custo pelo custeio variável, o custo unitário vai ser 10, porque o senhor leva em consideração os custos variáveis. E despesas administrativas e de vendas são tratadas como despesa do período, não entra aí, né? Então veja que o custo unitário do absorção ele é maior. Então, se tiver mais unidades no estoque, ou se tiver até a mesma quantidade de unidades pelo método de absorção, pelo método variável lá no meu estoque, pelo custeio absorção, o valor vai ser maior, porque agora, por esse exemplo, a gente vê, né? Vai ter uma parcela de custo fixo atrelada a cada unidade que está lá no meu estoque. Então, por isso que no custeio absorção, o estoque, né, ele vai ser maior, né? Aqueles exemplos lá da questão anterior, eles serão maiores por conta disso. Então, vamos assumir uma informação adicional para a Harvard Company. 20 mil unidades foram vendidas durante o ano pelo preço de 30, né? Foram produzidas 25 e foram vendidas 20, ao preço de 30 cada. Não havia estoques, né, inicial. Não havia unidades no estoque inicial. Vamos ver como é que fica pelo absorção a DRE. Então, a DRE pela absorção fica o seguinte. Receita com vendas, né? 20 mil vezes 30 dá 600 mil. O CPV fica como? Eu vou calcular aí o custo de produtos acabados, que é... Ele só deu um pulo naquele esqueminha que a gente tem, né? Porque não tem as outras informações iniciais. Então, a gente já pode dizer que o estoque de produtos acabados é 25 mil vezes os 16, que é o custo unitário que a gente viu lá atrás nos slides. Então, o CPA, que é o custo de produto acabado, é 400. Mas ele vendeu só 20. Então, sobrou aí no estoque final 5 mil unidades vezes 16. Ou seja, sobrou aí 80 mil reais. E o CPV, então, é 320. Se o CPA era 400 e sobrou 880, então foi vendido, né, CPV 320 mil. Então, receita menos o CPV de 320 mil, eu vou ter uma margem bruta ou lucro bruto, né, de 280 mil reais. Desse lucro bruto, eu tiro o quê? As despesas. As despesas é 20 mil vezes 3, que soma aí, entre as fixas e as variáveis, 160 mil, né? 20 mil vezes 3 é a variável, 60, e fixa, 100. Isso tudo é da questão, né, anterior. O resultado deu 120 mil de lucro.
Então, essa aqui é a estrutura que a gente já conhece, é a DRE padrão, é a que a gente já conhece. Receita menos CPV, lucro bruto, menos despesas fixas e variáveis, lucro. A gente vai ver que a DRE pelo variável vai mudar um pouquinho. Então, pelo variável, a gente vai ter... Eu vou falar primeiro da estrutura e depois a gente vai avaliar aí o passo a passo de cada um, tá? A estrutura dela. Eu vou ter aí receita menos custos e despesas variáveis. Eu vou ter aqui que das receitas eu vou tirar custos variáveis e despesas variáveis. Quando eu fizer essa subtração, eu não vou ter uma margem bruta ou lucro bruto. Eu vou ter agora a chamada margem de contribuição. Deixa eu só ajeitar esse nome que está faltando um R. Margem de contribuição. É o nome da margem que vai gerar aqui receita menos custos variáveis menos despesas variáveis. Vai resultar aí na margem de contribuição. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas margem de contribuição é aquele valor que sobra da receita depois que eu tiro meus custos e despesas variáveis. Então, margem de contribuição é aquele valor que vai sobrar da receita que vai fazer com que eu pague meus custos e despesas fixos. Então, eu botei aí margem de contribuição menos os custos fixos menos despesas fixas. E aí vai chegar no meu resultado. Essa é a diferença entre o absorção, né? Mais uma diferença entre o absorção e o variável, a DRE. A DRE do variável está separando o que é variável do que é fixo, né? O que é variável fica acima da margem de contribuição, custos e despesas variáveis. O que é fixo fica abaixo da margem de contribuição, ou seja, custos e despesas fixas. Fica abaixo da margem de contribuição. Já no absorção, né, a gente separa o que é custo do que é despesa. Eu vou voltar para vocês observarem isso. Eu vou ter aqui receita menos os custos, os fixos e variáveis, igual a margem bruta, menos as despesas fixas e variáveis. Então, a forma que eu falo, né, para facilitar a diferença das estruturas dessas DREs é o seguinte. No absorção, eu tenho uma margem bruta. Abaixo da margem bruta, eu vou ter todas as despesas fixas e variáveis. Acima da margem bruta, eu vou ter todos os custos fixos e variáveis, que vão estar dentro do CPV. Já no variável, abaixo da margem de contribuição, eu vou ter tudo que é fixo. Custos e despesas fixas. Acima da margem de contribuição, eu vou ter tudo que é variável. Custos e despesas variáveis. Então, a separação aqui não é entre custos e despesas. É entre o que é variável e o que é fixo. Por isso que o nome é custeio variável, porque só entra no estoque, só entra no custo do produto unitário, custos variáveis. Olha aqui o alerta. Ó. Somente custos de produção variáveis entra aqui. Então, eu tenho as 25 mil unidades produzidas, vezes 10, que são as unidades, né, os custos variáveis unitários, que vai dar aí 250 mil. Sobraram 5 mil unidades, né, porque ele só vendeu 20, vezes 10, que é 50 mil. Ou seja, os custos variáveis de produtos vendidos, né, o CPV, é 200. Aí eu vou também ter que subtrair aí as minhas despesas variáveis, que é 20 mil vezes 3, 60 mil. Receita, 600 mil menos 260 mil, vai dar aí uma margem de contribuição de 340 mil. Menos os custos fixos que vem diretamente para cá, total para cá, sem rateio, sem divisão, sem nada, vem total para cá no valor de 150 mil, menos as despesas fixas de 100 mil. E aí eu vou ter 340 menos 150 menos 100, que é 250 mil, lucro de 90 mil. Ou seja, o lucro do variável deu menor do que o lucro do absorção. O lucro da absorção tinha dado 120. O lucro do variável deu 90. Quanto de diferença? 30 mil, né? Vamos ver por que deu essa diferença de 30 mil. Quando a gente observa aqui, ó,
O custo do produto vendido pela absorção, eu vou ter 200 mil mais 120 mil, que dá 320. Quando eu vou para o estoque final, né, que sobrou aí 80 mil do estoque final, 50 mil corresponde ao que é variável e 30 mil corresponde ao que é fixo. Aí agora, analisando o custeio variável, eu tenho o custo de 200 mil e o estoque final é de 50 mil. Ou seja, enquanto que no variável o custo fixo vem total como uma despesa do período, vai impactar total e direta a DRE. No absorção, o que vai impactar a DRE é apenas os 120 que vai estar lá no CPV. 30 mil daqueles 150 mil do estoque fixo, do custo fixo, vai ficar onde? No meu estoque. Por que vai ficar no meu estoque? Porque no absorção, eu peguei, se vocês lembrarem, vocês vão perceber, que eu peguei 150 mil e dividi pelas unidades. Ou seja, se eu não vendo tudo, vai ter nessas unidades que eu não vendi, uma parcela do custo fixo, que nesse caso aqui é 30 mil. É exatamente a diferença entre um lucro e outro. Então, no variável deu 30 mil a menos, porque ele trouxe o custo fixo integral para a DRE. Já na absorção, só foi para a DRE o correspondente ao CPV, aos 120 mil. Ou seja, 30 mil ficou agarrado lá nas unidades do estoque final. É por isso que na absorção deu um lucro maior do que no variável. Consequentemente e coincidentemente, na absorção, o absorção é permitido pela legislação fiscal e o variável não é permitido. Só para fins gerenciais. Então, aqui há uma explicação, né, do porquê que ele chama de reconciliação. O porquê eu estou utilizando os mesmos valores, os mesmos produtos, é a mesma empresa, mas os lucros eram diferentes. Ora, por quê? No custeio variável, né, que era, o resultado era 90 mil, não continha os 30 mil de cada R$6, que é o custo fixo. Cada custo fixo é R$6, vezes as 5 mil unidades que sobraram, que ele chama de custo indireto fixo diferidos. Acho que é diferido, tem deferidos, mas é diferidos no estoque. Então, 30 mil do custo fixo está no meu estoque, nas unidades que ainda não foram vendidas. Por isso que, no variável, que considera todo o custo fixo, o lucro deu menor do que a absorção, onde o lucro foi 120 mil. Aqui ele calcula o valor do custo fixo por unidade, né? 150 mil de custo fixo vezes a quantidade produzida. Eu tenho R$6 de custo fixo por unidade. Então, quantas unidades sobraram no meu estoque? 5 mil. 5 mil vezes 6 de custo fixo vai dar exatamente os 30 mil de diferença entre um resultado e outro. Bonito, né? Muito bonito. No ano 2, o que é que aconteceu? O número de unidades produzidas continuou sendo 25, só que a unidade vendida, o número de unidades vendidas não foi 20, foi 30. Ele vendeu 25 mil deste período, mais 5 do período anterior, a um preço de R$30. Os custos variáveis unitários continuam os mesmos. As despesas administrativas de vendas, o mesmo valor, 3 por unidade. Custo fixo, despesas fixas iguaizinhas. A única diferença foi que, em vez de vender 20 mil, ele vendeu 30. Vai dar a mesma coisa do custo unitário. R$16 por unidade pela absorção e R$10 por unidade do variável. Como não houve alteração nos custos variáveis unitários, custos fixos totais ou no número de unidades produzidas, os custos unitários permanecem inalterados. Então, receita com vendas, 30 mil vezes 30 vai dar 900 mil. Custo do produto vendido, né? Eu tenho um estoque inicial dessa vez, que é o que sobrou do ano 1. Né? Um estoque inicial de produtos acabados de 5 mil vezes 16, que dá 80 mil. Tem uma produção deste período, que é 25 vezes 16, que dá 400 mil, totalizando 480. Não sobrou nada no estoque. Então,
foi vendido os 480 mil de CPV. 900 mil menos 480 vai dar uma margem bruta ou lucro bruto de 420 mil. Menos as despesas variáveis e fixas vai dar 230 de resultado pela absorção. Vamos ver agora qual vai ser o resultado pelo variável. Pelo variável temos 30 mil vezes 30, 900 mil. Custos e despesas variáveis, né? Estoque inicial, 5 mil vezes 10, 50 mil. 25 mil vezes 10 e não 16, né? 250 mil. Então, o produto disponíveis para venda era de 300 mil. Ele vendeu tudo, né? Não sobrou nada. Então, ele vendeu 300 mil. Mais as despesas variáveis de 90 mil, eu vou ter aí 900 mil menos 390 mil vai dar uma margem de contribuição de 510. 510 de margem de contribuição menos os custos indiretos fixos e as despesas fixas, eu vou ter aí um lucro de 260. Maior ou menor do que a absorção. Dessa vez, o variável deu um lucro maior do que a absorção. Alguém sabe dizer por quê? Quando vendeu tudo, o variável deu um lucro maior do que a absorção e a absorção deu menor dessa vez. Vou responder para vocês. Porque o variável ele continua trazendo como custo fixo apenas os 150 mil. Já a absorção, além dos 150 mil do período, ele trouxe agregado a essas 5 mil unidades os 30 mil do período passado que estava no estoque. Então, por isso que ele, nesse caso aqui, deu um resultado menor do que o variável. E aí, na conciliação, ele explica que o resultado pelo variável foi maior, né, 260, e o resultado da absorção foi menor, 230. A diferença entre eles é 30 mil. 30 mil de onde? Dos 5 mil liberados do inventário. Estava lá no estoque do ano passado e esse ano foi vendido. E por isso que aumentou aí os custos para o custeio e absorção e ele foi menor em 30 mil. Comparação. No ano 1, a absorção deu 120 e o variável 90 mil. No ano 2, a absorção deu 230 e o variável deu 260. Miriam, tá dizendo que não entendeu, eu vou voltar, tá? Onde você não entendeu, eu vou voltar. No ano 2, deu 230 para a absorção e 260 para o variável. Então, aqui está mostrando, né, as diferenças entre cada um. Não se preocupe que é sempre assim, né? O assunto é novo, só quando for realmente vocês fizerem exercício, forem ler o material, vocês vão clareando. Relação entre produção e venda. Se a produção for maior que a venda, o estoque aumenta. Por quê? E a absorção é maior que o variável. Por que o estoque aumenta? Porque mais custos fixos vão estar no estoque. Porque eu divido custos fixos entre as unidades produzidas e se eu não vendo, vai ficar no estoque. Se a produção for menor que a venda, que foi o caso do ano 2, ele vendeu mais do que produziu, o estoque diminui e a absorção, né, o resultado na absorção vai ser menor que no variável. Se a produção for exatamente igual às vendas, não muda nada no estoque e o variável e a absorção vão dar o mesmo resultado. Então, dúvidas? O que vocês têm que, nesse momento, entender de verdade, eu vou focar aqui no que vocês realmente devem entender, Miriam e Najara, que falaram aí. Se mais alguém não entendeu, é só falar. Aí eu vou focar no que realmente vocês têm que entender e no exercício a gente vai tirando as dúvidas. Mas vamos focar primeiro no que vocês
devem focar de fato, assim, e devem entender. Se não entenderem isso, aí vocês me falam. É que no custeio absorção, esse nome aqui, absorção, está dizendo o quê? Que no custo do produto, eu vou levar em consideração todos os custos. Perceba que no variável eu não levo em consideração no custo do produto todos os custos. No custo do produto só entra o quê? Custos variáveis. No absorção eu estou levando em consideração todos os custos e deixando as despesas de fora, na DRE. Já no variável, eu considero o custo fixo como se fosse uma despesa. Ele vai integralmente para a DRE. Vocês conseguiram entender por esse desenho a diferença entre o absorção e o variável? Porque o reflexo de todas aquelas tabelas, o reflexo de todos os exemplos, os reflexos de todas as DREs que eu mostrei, vem daqui, desse entendimento, que o custo fixo no absorção vai estar em cada produto. Eu vou pegar ele e vou dividir para cada produto. Se eu não vendo todos os produtos, esse custo fixo vai ficar, uma parcela dele vai ficar no meu estoque. É por isso que ele vai ser maior, nesse caso aí, desse exemplo, no absorção. Já no variável, eu só vou considerar os custos variáveis. Nada que for fixo vai entrar nada de custo fixo vai entrar no custo do produto pelo variável. Então, essa é a maior diferença entre um e outro, e isso é que vocês têm que entender de cara nessa aula. Se vocês saírem dessa aula entendendo essa diferença, já vai ser assim, de grande valia. Porque essa diferença é o que vai encabeçar tudo, é o que vai dar base para tudo nos exercícios que sempre pedem, né? Para fazer DRE por um método, pelo outro método. Sempre é pedido isso, para diferenciar um método do outro e explicar por que um resultado deu diferente do outro. E onde é que vai estar sempre o problema? Nos custos indiretos fixos. Né? Quando eu passar o material para vocês lerem, leiam, e os exercícios para fazer, façam, porque aí vai deixando mais claro para vocês. Alguém mais tem dúvida em relação a esse conceito aqui que eu estou mostrando? Najara disse que entendeu agora, né? Miriam entendeu. Mais alguém não tinha entendido, entendeu agora? Falem aí. Mesmo está sendo gravado, né? Mas eu estou aqui para tirar a dúvida agora. Então, se tiver dúvida agora, seria interessante tirar agora, né? Antônio disse que entendeu. Kézia disse que entendeu agora. Eu não entendi muito bem a parte da DRE, professor. Ah, sim. É porque aquela DRE, ela tá cheia de informação. Eu vou abrir aqui um Excel. Tá confuso. E vocês vão entender mais. É porque ele coloca aqui aquela parte do cálculo do CPV dentro da DRE, né? Então eu vou agora abrir um Excel para fazer uma DRE mais simples, sem colocar isso aqui dentro, né? Colocando isso aqui em uma única linha, e aí vocês vão com certeza entender melhor. Eu tô achando estranho, porque a gente passa o tempo... Esse tempo a gente veio aprendendo a separar o que é custo e despesa, e agora vai botar tudo junto. Não vai botar tudo junto. Eles vão ficar... Os custos indiretos fixos vão ficar abaixo da margem de contribuição. Mas ele vai ter o espaço dele lá. Custo indireto fixo, tal valor. Despesas de venda, tal valor. Despesas administrativas, tal valor. O senhor pode falar mais sobre essa margem de contribuição, por favor? Eu vou abrir o Excel e vou desenhar as duas DREs aqui, e vocês vão com certeza entender melhor, tenho certeza, porque essa DRE do slide, né, ele está misturando o cálculo do CPV, ele coloca dentro da DRE, por isso que vocês estão, talvez, não conseguindo entender ela, mas depois que eu fizer ela aqui mais simples, eu tenho certeza que vocês vão entender. Se o Excel me ajudar aqui a abrir. Pronto, vamos lá. Vou colocar aqui DRE pela absorção. Já que foi essa parte aí que pegou mais, né? E aqui eu vou fazer uma DRE pelo variável. A DRE pela absorção você já conhece. Eu não admito mais, não admito mesmo que vocês não saibam a estrutura básica da DRE pela absorção, porque desde o primeiro período a gente vê. Então, não vou nem perguntar
se vocês sabem essa estrutura, porque eu tenho certeza que vocês sabem, inclusive na prova caiu, né? Para vocês fazerem uma DRE. Então, a receita é a mais simples possível, né? Porque aqui a gente não está em societária, intermediária e tal, a gente está em custos, então é a mais básica possível, é receita menos CPV ou CMV, né? Igual a... Isso foi a cachorra que apertou, ela tá querendo assistir a aula, ela entrou aqui de novo. Igual a lucro bruto aí eu vou colocar aqui menos despesas fixas menos despesas variáveis. Claro que na DRE original e publicável, aqui tem outros termos, né? Despesas administrativas, despesas de venda, mas aqui eu vou agregar dessa forma porque vai facilitar o entendimento. Igual a resultado, vou colocar, né? Porque pode ser lucro ou prejuízo. Isso aqui vocês entendem, né? Eu disse que não ia perguntar, mas eu vou perguntar, só para ter certeza. Essa estrutura aqui que a gente conhece desde o primeiro período, vocês estão lembrados, né? A gente cobrou na prova, tudo tranquilo isso aqui, né? E ninguém vai dizer que não entendeu depois disso que eu falei, vai. Eu vou mostrar aqui para vocês as diferenças que existem entre elas. Mas eu acredito aí que mesmo vocês calados aí, vocês não têm dúvida dessa estrutura aqui, né? Na DRE pela absorção, que é essa que a gente conhece, eu tenho um lucro bruto, ou margem bruta, como ele chama lá nos slides, né? E abaixo dele tem todas as despesas, isso aqui a gente já sabe. Acima dele, os custos. Por que eu digo todos os custos? Porque no absorção eu considero aqui no CPV os custos fixos e os variáveis, todos. Como é a DRE pelo método variável? Vamos lá. É uma DRE menos conhecida porque acredito que vocês não trabalharam com ela ainda até agora, até o momento. Acho que vocês não trabalharam ainda, né? Nunca viram, estão vendo agora essa questão de margem de contribuição. Vocês do quinto período regular, porque tem gente que já está voltando, que só falta essa disciplina, e deve já ter visto. Mas vocês que estão no quinto mesmo, já viram margem de contribuição, essa DRE em algum outro momento na faculdade ou não? Ainda não. Eu sou do quinto, ainda não. Não, né? Pronto, então é a primeira vez, é normal. Eita, variáveis, despesas. Variáveis, margem de contribuição. Então, eu vou colocar as mesmas cores que estão ali do outro lado, só para a gente ver o deslocamento que ocorreu. Então, se vocês perceberem, eu vou até colocar esse CPV aqui, também custos fixos, custos variáveis, para a gente ver. Ele, na verdade, é a soma disso, né? Mas eu vou separar aqui só para a gente ver que é a mesma coisinha. Pronto, eu tenho aqui a DRE pelo variável, do lado direito, e a DRE pela absorção, que a gente já conhece. Quais as diferenças que vocês conseguem ver entre uma e entre uma e outra? A separação de variável e fixo. Agora clareou minha. Eu sabia, eu faço isso no quadro, né? Como a gente não tem quadro, a gente faz no Excel. É até melhor porque tem cores. Então vamos lá, é a vantagem de fazer no Excel. No absorção, eu tenho lucro bruto. No variável, eu vou ter margem de contribuição. Receita menos custos e despesas variáveis não é lucro bruto. É margem de contribuição.
No absorção, eu vou ter todos os custos aqui, ó, juntinhos, receita menos todos os custos. No variável, eu vou ter tudo que for variável. A separação no variável, olha, é tudo que é variável de tudo que é fixo. Então, abaixo da margem de contribuição, eu vou ter despesas fixas e os custos fixos. Acima da margem de contribuição, eu vou ter custos variáveis e despesas variáveis. Consegue visualizar isso? Já no absorção, a separação é o quê? Custos e despesas. E essa aqui vocês já sabem. Agora só falta colocar na cabecinha de vocês que na DRE é pelo variável, a separação é entre o que é variável e o que é fixo. Entenderam aqui? Porque eu vou falar de outro detalhezinho que eu mostrei no slide, que vocês não entenderam muito bem, e eu vou explicar. Mas antes, né, vamos passo a passo, né? Primeiro entender aquele quadro lá, aquele primeiro slide, a diferença entre a absorção e o variável. Segundo passo, né? A gente entender as diferenças entre uma DRE e outra, né? Pela absorção e pelo variável. Tirem print, imprimam, bote na parede do quarto, no banheiro, por onde andar na casa. Coloque esse nome aqui, né? Que tá sumido aqui, vou até reduzir. Olha aí que bonito. Que bonito, hein? Para vocês tirarem um print. Olha aí. Para nunca mais errar, porque o que eu vou cobrar disso vai ser praticamente em quase todo exercício. A diferença entre um e outro. Vou mandar, Miriam. Então, essa é a diferença, né, entre as DREs. Eu falei também da diferença entre eles logo no primeiro slide. E a terceira coisa que eu vou destacar aqui, se vocês não entenderem essa diferença, escrevam aí. Mas eu acho que agora ficou claro, né? Porque uma do lado da outra, mais simplificada. Eu vou mandar os slides para vocês, mas aí quando vocês analisarem novamente, percebam que tá dessa mesma forma. Qual a diferença? Que isso aqui está aberto, né? O CPV está aberto. Ele está calculando o CPV dentro da DRE. Por isso que ela está lá gigante. Mas é igualzinho a essas mesmas diferenças. Esses mesmos itens vão estar lá. A terceira coisa que vocês viram lá que eu queria destacar é o seguinte. Vamos dizer que o custo fixo seja 150 mil, mesmo valor de lá. Na DRE pelo variável, vem para cá os 150 mil integral. Ele vendendo tudo que produziu ou não. Essa é a grande chave, a grande diferença daquilo que eu expliquei. Ele vendendo tudo ou não, eu vou ter que colocar todo o meu custo fixo na DRE. Já no absorção, o que é que acontece? Eu vou ter os 150 mil de custo fixo, dividido pela produção, que foi 25 mil, vai dar o quê? 6 por unidade, não é isso? Só que ele só vendeu quanto? 20 mil. Então, eu vou colocar aqui os valores para a gente não confundir. Custo fixo foi 150 mil. A produção foi 25 mil. Mas ele vendeu 20. Unidades aqui. Unidades. Então, qual é o custo unitário dele fixo? Vai ser 150 mil dividido pela produção. R$6 por unidade. Mas ele só vendeu 20. Só pode vir para a DRE no absorção o custo do produto vendido. Repitam comigo aí. Pode ser silenciosamente mesmo. Se o nome é custo do produto vendido, só vem para a DRE aquela parcela de custo dos produtos vendidos. Então, se eu vendi 20, só vai vir referente a esses 20 mil unidades. 20 mil vezes o custo unitário. Então, vai vir para o custo fixo apenas 120 mil. Claro que tem a parcela do variável ali, mas eu só vou falar do fixo. Só vem 120 mil. Vocês percebem que
Enquanto no absorção, ó, a parcela de custo fixo que vem é 120. Os 30 mil estão onde? No estoque. Por quê? Porque eu dividi todo o meu custo fixo por cada unidade produzida. Só que 5 mil unidades ficaram no estoque. Estoque final. 5 mil unidades. 5 mil unidades vezes 6. É quanto? Exatamente 30 mil, que é a diferença entre um e outro. Ou seja, a diferença entre uma DRE e outra, um resultado de outro, vai ser essa bexiga desse custo fixo. Apenas, o resto é tudo igual. Apenas isso. Que no variável ele vem integral. No absorção só vem a parcela que foi vendida. E é por isso que a legislação não aceita. Por quê? Eu estou trazendo um custo para a DRE no variável de uma parcela de produto que eu ainda não vendi. No absorção, eu estou trazendo apenas a parcela correspondente à venda, aos 20 mil. O restante vai ficar no meu estoque. Por isso que dá diferença. Aí no ano 2... Oi? Você pode repetir, por favor? Posso. Imagina que você comprou aí 25 mil unidades de trufas. Ou produziu aí 25 mil unidades de trufas. Seu gasto é 150 mil. Aí você vai pegar, você vai querer saber quanto de custo fixo eu tenho por unidade. Aí você vai pegar os 150 mil, né, e dividir pela produção. Você vai descobrir que cada trufa tem de custo fixo, tá? Só apenas custo fixo. Esqueça o variável por enquanto. De custo fixo, cada trufa tem R$6. Então, quando você multiplicar as 5 mil unidades que restaram no seu estoque, que você produziu 25, mas só vendeu 20. E o custo fixo é quanto? 150. No custeio variável, você traz esse custo fixo integral. Ele vai vir integral. Independente de você ter vendido todas as trufas ou não. Você só vendeu 20. Mas o custo fixo vem. É isso que vocês têm que fixar na hora que estiver resolvendo o exercício, né? E que for ler. Isso vai estar lá na leitura, mas eu estou chamando a atenção para o que é mais importante aqui. O valor do custo fixo no variável vem integral. No absorção, só vem o custo do produto vendido. Aquela parcela que foi vendida. O que não foi vendido não vem. Então, qual a parcela de custo que foi vendida? Que corresponde aos 20 mil. É 20 mil vezes o custo unitário indireto. E 20 mil vezes 6 vai dar 120 mil. Isso aqui corresponde ao custo fixo, né, de 20 mil unidades, que é a única coisa que eu vendi. Eu não vendi as 25, eu vendi só 20. Então, por isso que no resultado, aqui vai dar um lucro maior e aqui vai dar um lucro menor. E a diferença entre um lucro e outro vai ser exatamente 30 mil. Por quê? Porque 30 mil do absorção ficaram onde? No meu estoque. Nas 5 mil trufas que você não vendeu. Você não dividiu 150 mil por 25? Então, 5 mil vezes 6, 30 mil. Está lá no seu estoque. Ficou preso nessa parcela do custo fixo. Já no variável não ficou preso nada no estoque, porque veio tudo para a DRE. Ela é considerada como se fosse uma despesa do período normal. Não só vem se vender. Né? Já aqui o CPV, no absorção, só vem a parcela que foi vendida. No variável, esse CPV, né, de parcela que foi vendida, é apenas dos custos variáveis. Os custos fixos eles vêm, né, integral. Então, a única diferença entre o absorção e o variável aqui na DRE são os custos fixos. Simples. Se você tiver uma diferença entre esse resultado e esse, pode bater no custo fixo, que é lá que vai estar a diferença entre um e outro. É lá que vai estar, não vai estar em lugar nenhum aqui. Vai estar no custo fixo. Outra pergunta que me fizeram foi o que é margem de contribuição. Esse valor é mágico. Com ele você pode calcular ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro, alavancagem, margem de segurança, lucro-alvo. Todas essas ferramentas que vocês vão ver em análise de custos, essa é por meio dessa margem de contribuição. Então, o que seria essa margem de contribuição? É receita menos custos variáveis
menos despesas variáveis. Então, a gente chama isso de margem de contribuição, que é a parcela. Esse valor aqui é a parcela que você vai cobrir, você vai conseguir cobrir suas despesas e seus custos fixos. Se sua margem de contribuição é 50 mil e essa soma aqui é 50 mil, você vai ter resultado zero. E a gente chama isso de ponto de equilíbrio, quando a margem de segurança é igual a despesa e custos fixos. O seu lucro é zero. E por que isso é importante? Porque é a partir daí que você sabe, né, quantas unidades você tem que vender para começar a ter lucro. Se você vender abaixo disso, do ponto de equilíbrio, você tem prejuízo. Então vamos dizer que para abrir uma turma na Nassau, é por isso que às vezes não abre turma. Por que às vezes não abre primeiro período? Por quê? Porque vamos dizer que o ponto de equilíbrio, né, aquela parcela de alunos que cobre todos os custos, seja 15 alunos. Então, se eu tiver 15 alunos, a margem de contribuição vai ser X, e aqui também essa soma vai ser X. X menos X, zero. Então, tá ok. Eu tenho que ter mais de 15. Tenho que ter 16, 17, 18, 19 para eu ter lucro. Então, esse ponto de equilíbrio ele serve para isso, para eu saber a quantidade mínima de alunos que eu tenho que ter na faculdade para abrir uma turma, para saber a quantidade mínima de trufas que eu vou ter que vender para não ter prejuízo. Então, se eu vender mais que aquele valor, eu vou começar a ter lucro. Então, é para isso que serve o ponto de equilíbrio, que é algo derivado desse conceito de margem de contribuição. Só posso calcular ponto de equilíbrio se eu usar o custeio variável. Então, novamente, a margem de contribuição é aquele valor que sobrou da receita que vai me ajudar aí a cobrir meus custos e despesas fixas. É um valor aí importantíssimo. E por que o custeio variável apenas é considerado? Porque não tem arbitrariedades. Enquanto aqui, se eu tiver mais de um produto, eu vou ter que, para trazer esse custo fixo aqui para o produto A, produto B, eu vou ter que ratear. No variável eu não tenho esse problema, eu não tenho que ter rateio. No custeio variável a gente não tem rateio. Entendeu? Eles criticam o rateio, porque é arbitrário. Então, eu só vou considerar aqui, após as receitas, custos variáveis e despesas variáveis. Então, assim, conforme vocês forem lendo o capítulo que eu vou passar, vai clarear mais ainda, né? Na Jara está dizendo que já deu uma clareada, vai clarear mais ainda após a leitura do capítulo e que vocês resolverem o primeiro exercício. Vai dar uma clareada, o capítulo tem bastante exemplo, então veja com calma os exemplos, vão lendo com calma. E aí, na próxima aula, né, a gente já vai ter resolução de exercício, já vai ter exercício para fazer e vai conseguir aí tirando as dúvidas, né? Ir tirando as dúvidas. Daqui que chega a prova, vocês já vão estar craques, como chegaram, né, com a cabeça mais clara no IBC e na absorção, né? Depois de vários exercícios. Então, a mesma coisa vai acontecer com o custeio variável. Né? Então, essas são as principais diferenças. Revejam essa aula, porque tem muita coisa importante aqui que eu falei. Eu vou gravar, vou disponibilizar como sempre. Depois vocês revisem, leiam de novo o capítulo, que com certeza vocês vão conseguir entender as principais diferenças entre um e outro. Quando a gente fala de custeio variável, automaticamente as questões já pedem para comparar com a absorção. Qual o resultado pela absorção? Qual o resultado pelo variável? Sempre você vai voltar também para a absorção. Por isso que a absorção ele vem antes, né? Porque ele é um dos custos das formas de custos que as empresas mais usam, né? Porque é obrigatório. E porque também quando a gente chega em variável, essa base que você tem de rateio, de absorção vai ajudar e muito, né? Então é isso, pessoal. Eu vou passar para vocês o capítulo, para vocês, quem quiser ir lendo, né? Já ir lendo. Não vou dar mais informações para vocês, porque a cabeça de vocês já deve estar cheia de informação, né? Teve correção, teve esse assunto novo, então eu vou deixar agora com vocês aí, com a leitura do capítulo e para vocês trazerem também dúvidas, né? Na próxima aula. Façam isso, porque é muito importante, né? Deixa eu parar aqui a gravação para não ficar muito grande.